Cristo me ama, sim eu sei, pois a Bíblia assim me diz, por amor Ele morreu e vivo está por mim no céu. Sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama. Oh, como me ama, pois a Bíblia assim me diz. Cristo ama-te e a mim. Cristo ama-te e a mim. A vida deu e seu sangue verteu. Se tu me ama, Cristo te ama, oh, ama-te a mim. Cristo ama-te e a mim. Cristo ama-te e a mim. A vida deu e seu sangue verteu. Cristo me ama, Cristo te ama, oh, ama-te a mim. Cristo ama-te e a mim. Eu não sei você, mas eu fui ensinado que o amor ágape tinha algumas características. Primeiro, que ele era exclusivo de Deus. Segundo, que ele era unilateral. Ou seja, ele não precisava daquela reciprocidade do relacionamento, né? E eu queria falar com você hoje a respeito disso. Será que isso é verdade? Como é que será o amor de Deus? Como é que é o amor, como é que é o relacionamento que Ele quer voltar a ter conosco, tá? E hoje eu estou aqui com o Danilo, né? Nós vamos falar sobre isso e eu vou pedir para ele agora fazer a oração para iniciarmos. Do jeito que a gente está, vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque estamos aqui estudando a principal coisa que o Senhor nos dá, que é o seu amor. Que nós possamos aprender a amar como o Senhor ama e que essa lição possa chegar àquelas pessoas que necessitam de Ti, necessitam receber o amor de Pai. E que o Senhor possa fazer com que essa mensagem chegue a todas as pessoas que estejam com o coração sedento por amor, Pai. Pedimos isso não porque merecemos, mas em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, Danilo, você sabia disso também? Você também ouviu falar disso no passado, não foi? Sim, eu até uma vez, acho interessante, Rogério, eu fiz uma vez um sermão, que é justamente um sermão sobre Pedro, né, naquele momento que ele se encontra na praia com Cristo, e Cristo pergunta para ele se ele amava. Sim. E eu tenho eu já sabia disso porque ele falava assim, Jesus pergunta, você me ama? Nas primeiras duas vezes, ele pergunta se ele ágape, ou seja, era um amor possível. Para o ser humano? Era possível para o ser humano. Entretanto, quando ele falava, Pedro sempre respondia, eu te filéu. Você me ágape? Ele falava, eu te filéu. E na terceira ele falava, você me filéu? Ele falava, eu te filéu. Que é o momento em que Pedro reconhece realmente que ele não era aquele Pedro que ia lutar por Cristo de todas as formas, que acabou negando, e que ele precisava aprender também a amar. E esse é um amor que é disponível a todos, dentro de Cristo. Através de Cristo a gente consegue, eu entendo que a gente consegue ter esse amor. É difícil, a gente tem que ser sincero que é difícil, a nossa carne luta contra. Interessante, porque assim, desde quando eu era criança eu ouvia falar que era o contrário, né? Só Deus tinha ágape, né? E ele era incondicional no sentido de ele não querer nada em troca, mas não é bem isso, né? Na verdade ele queria, é justamente o oposto, ele quer um relacionamento com a gente, né? Então, porque assim, você sabe me dizer, acho que tem um texto muito forte, que todo mundo conhece, né, decor,
que é João 3,16. Aliás, meu filho chama João. Eu sou pai do João, que é amigo do Arthur, seu sobrinho. Sei quem é, lógico que sei quem é. Então, e o João, esse João, meu filho, a gente escolheu o nome dele por causa de João. Né, desse João, porque ele não abandonou Jesus na cruz, sabe? Sim. Aquela coisa e tal. Coisa de né, filho, pai e filho. Você não quis colocar Pedro nele, Não, né? Quis colocar Pedro. Também não quis colocar Judas. Mas enfim, e eu coloquei o texto, um dos textos desse autor João, que é aquele que estava aos pés da cruz, sim, falou o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? E assim, você pode explicar esse amor? Você consegue explicar esse amor? De fato, se eu for tentar explicar o amor de Deus, talvez a eternidade seja pouco. Sim. Mas é um amor que eu entendo, eu entendo aí um pouco no sentido que o autor da lição quis dizer, onde ele busca uma relação. Mas a gente tem que entender que esse amor, que quando a gente pensa em não quer nada em troca, Deus sequer precisa de algo nosso. Essa é uma grande verdade. É verdade. Às vezes a gente se coloca numa posição de não, eu sou a coisa mais linda de Deus, e de fato é porque Ele morreu, mas é só porque Ele quer que sejamos, não porque tenhamos alguma coisa boa. E Ele realmente Ele fez isso, esse amor que vai até os limites da cruz para morrer por nós. Ele nos busca e aí está o nosso valor. O nosso valor só se encontra através da morte de Cristo. E aí você fala assim, como é que eu posso dar alguma coisa? Ou como é que eu posso fazer alguma coisa? É justamente entender que esse amor de João 3,16 é receber esse sacrifício, receber a morte de Cristo e poder viver com Ele essa vida de relacionamento. Pois é. Olha, e às vezes as pessoas... Eu acho que na lição passada a gente falou sobre Eva ter desobedecido, né, na lição da primeira lição, nós estamos na segunda, falou sobre Eva ter desobedecido a Deus porque duvidou de Deus, porque a serpente disse que Deus estava escondendo algo. E às vezes a gente duvida desse amor de Deus, reparou? Né? Porque assim, a gente crê, a gente sempre crê na Bíblia e fala assim, não, Deus abriu o mar vermelho, que Deus livrou o povo filisteu de Golias, né, através de Sim. Davi, enfim, de todos os milagres. E a gente crê nesses milagres e crê que Deus faz os milagres. Mas às vezes a gente acha que Deus não está nos olhando, não está nos vendo. E é uma pergunta muito, muito comum que a gente ouve hoje em dia. Se Deus ama a todos, por que tem quem sofra? Pois é. Difícil, né? É muito difícil. Se Deus tem esse amor e morreu por nós, por que eu vejo crianças passando por situações tão ruins e difíceis como a gente vê na TV através de guerras? E talvez a gente esteja com o nosso foco errado, porque esse amor de Deus, Ele quer uma vida melhor para a gente, mas uma vida de verdade. E onde se encontra a vida de verdade? Porque aqui, ainda que seja um lugar bom, um lugar que a gente tenha alguns prazeres, a gente não foi feito para viver num mundo de pecado. Não. O que Deus fez é para nos dar a vida plena quando Ele voltar para ir para o céu. Óbvio que Ele quer que você esteja aqui na melhor forma possível, que você responda ao amor dEle da melhor forma possível. Mas isso não te isenta de ter problemas. Isso. Se você for imaginar Jó, que passou pelo que passou, e a Bíblia diz que ele era o homem mais justo sobre a terra, ele passou o que ele passou. Uma coisa que a gente não pode negar, que assim como a graça é universal, o pecado também é universal. E ele atinge a todos. E a graça vem justamente como um escudo e um Waze para que a gente coloque a gente no caminho certo e recalcule as rotas caso a gente saia, que não é para cá que a gente está vivendo. Deus morreu para a gente viver uma vida de verdade e plena no céu com Ele. Pois é. Uma coisa interessante, você disse que Deus veio para que nós possamos viver uma vida plena com Ele no céu. Né? Pessoal, lembra do João 3,16? Todo mundo sabe decor, é um desafio. Você sabe decor o próximo verso? Eu não sei também, né? Você sabe qual que é o próximo? É o versículo 3,17. Né? E é muito interessante ele. Vamos lê-lo. Vamos ler aqui. João 3,17. 17. Essa é a continuação do 3,16. Vamos pegar aqui. Sempre bom a gente abrir a nossa Bíblia. Isso. 3,17.
Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Muita gente acha que Deus é um Deus de condenação, reparou? Sem dúvida. Né? Que Jesus veio aqui para acabar com todo o pecado e com o pecador. Né? Mas não é isso. Ele veio para o contrário, para que a gente possa para salvar esse pecador do pecado. Ele não veio para condenar os pecadores, e sim para salvar os pecadores. Existe uma coisa que eu coloquei aqui, Rogério, até me perdoa, que Claro. eu coloquei assim, falei assim, Deus consegue viver sem nós. Nós não conseguimos viver sem Deus. Isso. Por mais que nós o neguemos, seria como a gente brigar com o oxigênio. Falar, eu não quero viver com oxigênio, não adianta. Tudo bem, você vai ter uma vida miserável, você vai passar por momentos muito mais difíceis do que você estivesse respirando. No sentido de, Deus ele quer que você tenha um relacionamento, não porque ele precisa da gente, como eu falei da outra vez, não é uma necessidade dele, mas sim é um amor que não consegue ficar parado, não consegue deixar de fazer as coisas. Amor, amar é um verbo, e amar é a ação, fazer. Deus faz coisas pra gente. Ele nos cria sem precisar nos criar. Ele nos salva sem precisar nos salvar. Ele morre sem precisar morrer. É óbvio que esse amor mostra pra gente que a necessidade e o querer de Deus é justamente uma relação com a sua criatura. Isso me lembrou um filme que eu assisti. Um não, né? Alguns. De vez em quando a gente assiste uns filmes aí para se entreter, e tinha alguns filmes que assistia que tinha um tema de mitologia grega, Sim. de outros deuses, né, de outras coisas assim. Né? E eu gosto também de estudar teologias, inclusive para contrapor. Sem né? dúvida. E tem uma contraposição minha a respeito disso, que é o seguinte. Tinha um filme em que Zeus, o deus lá, que inclusive na época de Jesus, na época de Paulo, todo mundo adorava esse deus, né? Então é interessante. Zeus precisava do amor das pessoas para poder ficar forte. Isso estava no filme. Não sei se isso existia na mitologia, mas naquele filme existia, né? Então ele falava o seguinte, que Deus, né, que Zeus, no caso, estava ficando fraco. Por quê? Porque as pessoas não estavam mais amando a ele, né? Isso não acontece com o nosso Deus. Deus não precisa do nosso amor. Incrível. Ele é todo poderoso, independente do que aconteça. A gente não pode fazer, ninguém pode ter influência alguma a respeito de qualquer coisa de Deus, né? Tudo é escolha dele. E Rogério, olha que interessante até se você for imaginar nos dias de hoje. Deus da Bíblia é aquele único Deus hoje, e até peço para que se alguém souber outro coloque nos comentários, que não exige nada de você. Ele não quer um sacrifício seu. Ele não precisa de sacrifício seu. Ele não precisa de oferendas de você. Ele não precisa de nada. A única coisa que ele quer é que você deixe amá-lo. Que você possa amá-lo. E talvez com a gente como ser humano, a gente fala, mas eu não preciso fazer nada. Eu não preciso andar de joelho uma escadaria, ou eu não preciso andar 30 quilômetros a pé para mostrar que eu tenho fé. Não. O que eu preciso fazer? Assim como o ladrão da cruz, eu preciso aceitá-lo. Independente da minha vida que eu tenha levado, eu preciso aceitá-lo. E essa é uma condição de Deus que mostra que Ele é. E Ele fala que Ele é. Ele não precisa de mais nada para ser. É a gente que vai até Ele com uma demonstração de amor por tudo que Ele é. É tão lindo, né? É maravilhoso. É muito lindo. E assim, ele sempre coloca metáforas, né? Uma metáfora que eu achei interessante do trimestre passado, né? Do ano passado. Que do ano passado que estava falando o seguinte, que Deus, ele é como o sol, né? Para a gente entender, uma das metáforas, né? Que Deus era como o sol, que o Pai era o sol, era a estrela, né? A luz, né? Que nos permite enxergar Deus era Jesus, e o calor que sentimos era o sol. Era o calor do sol, né? Era o Espírito, exato. Né? E tem umas metáforas muito mais perto da gente para entender o amor de Deus, que é quando nós falamos de familiares. Né? Como se uma mãe, mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, tem uma música linda, inclusive, que fala isso. Mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, nunca esquecerei de ti. Né? E ele coloca algumas metáforas, né, sobre o amor de Deus e essas expectativas de amor. Você sabe que eu faço uma comparação sempre com um casamento, né? Porque quem é casado sabe, casamento a gente está conversando agora há pouco, casamento não é fácil, mas é bom. O que demonstra que
é divino. No final das contas, se não é fácil, mas é bom, é porque realmente é divino. E eu sempre me pergunto, eu ando do jeito que eu ando no sentido de me comportando em relação às outras pessoas porque eu sou casado? Ou eu sou casado e por isso eu ando conforme eu devo andar como uma pessoa casada? O que eu quero dizer com isso? Eu sou cristão só porque eu estou com Deus? Ou eu faço as coisas para ser cristão? Não, a minha condição de ser cristão, a minha condição de ser casado, ela deve permear tanto a minha vida que ela muda aquilo que eu faço, ela deve mudar aquilo que eu falo, ela deve mudar aquilo que eu penso. Porque se você passar isso para a sua relação com a sua mulher, é fácil. Você pensar, eu devo ficar pensando em outras mulheres? É óbvio que não. Não. É óbvio que não. Eu devo ficar pensando em pecado em relação a Deus? Não. Mas por que eu não? Porque ele vai se agradar? Não. Porque eu sou casado com Cristo, eu sou casado com a minha mulher, e isso deve mudar a minha forma de ser. Isso. Agora, vamos ser sinceros, a gente não pode falar também que tudo são flores. É difícil. A nossa natureza luta contra. E essa talvez seja a maior batalha que a gente tenha que fazer em relação a isso. É dominar o eu. Eu preferia, e para mim seria muito mais fácil, andar 30 quilômetros a pé do que dominar o eu. Não é? Seria mais fácil. Até faria mais bem para mim em relação à minha saúde. Mas dominar o eu talvez seja uma questão. Talvez a palavra precisa não seja nem dominar, mas subjugar. Subjugar. Porque quando eu coloco Deus no centro, ele tem que fazer o que ele quer. E eu quero ser o imperador da minha vida. Por mais que lá no fundo eu fale para os outros que não, a gente no nosso interior, a gente quer ser o imperador da nossa vida. Ah, é. A gente quer ser o dono do próprio nós. Isso desde criança, né? Sem dúvida. Desde criança. A gente acha que, enfim, né? A gente quer ter uma liberdade meio que vai te trazer prisão. Sem dúvida. No final das contas. Inclusive, falando sobre isso, né? Sobre a aliança, né? A gente tem estudado a respeito do amor de Deus, que o amor de Deus é incondicional. Mas os benefícios dele são condicionais. Sem dúvida. Né? E são as alianças. Quer falar alguma coisa? Não, na verdade, e essa é uma coisa que eu entendo desde quando eu comecei a estudar a Bíblia, e foi uma pessoa muito espiritualizada que me falou assim, você tem uma escolha, você pode andar pelas suas pela sua graça, ou você pode andar pela sua misericórdia. O que você prefere? Você prefere andar na graça de Cristo ou na misericórdia de Cristo? E o que ela quis me dizer foi no sentido de assim, se você estiver vivendo de acordo com aquilo que Deus quer para você, é evidente que choverão bênçãos em relação, não porque eu estou fazendo, mas porque decorre daquela atitude que Deus me pede. Eu só estou fazendo o melhor para mim. Mas, se eu não andar, eu vou andar pela misericórdia. Nem sempre é bom. Não. Aí, eu quero ter um relacionamento de filho. Eu quero ter um relacionamento onde eu possa ter justamente ser benéfico para mim, estar ao lado dele. Como é benéfico para mim estar do lado do meu pai, como era benéfico para mim estar do lado da minha mãe quando ela era viva. Então, a gente precisa sempre ter essa ideia, e esse talvez seja o ponto em relação a subjugar o nosso ser. Porque quando eu falo assim, mas eu vou fazer tudo o que Deus quer, eu preciso. Bom, eu já montei muitas coisas eletrônicas. E é muito mais fácil quando você tem um manual. Ah, sim. Sim, isso é verdade. Senão você quebra a cabeça. Aí você pode fazer uma coisa errada. Aí você liga algo que é 110 e 220, queima e fala, mas e agora? Aí perdeu. É só você ler o manual. A gente tem um manual para comandar, para receber essas bênçãos. Para que essa aliança que Deus quer estar com a gente, e essa aliança não é de hoje, essa aliança vem de sempre, ela vem se renovando, se renovou em Cristo e vai se renovando a cada dia na nossa vida. E a gente tem que colocar essa disposição. Eu quero estar renovando essa aliança todo dia para participar das bênçãos de Deus. Volto a falar, e acho que é importante a gente sempre colocar isso. Isso não impede que a gente sofra algumas consequências do pecado, não por nossos pecados, pelo mundo de pecado. A gente não está imune, infelizmente. Não. A gente está imune à morte verdadeira, assim. Que é a segunda morte. Quando Cristo voltar, a morte já não vai ser mais. Essa nós estamos imunes. Você falou uma coisa interessante sobre a graça e a questão da misericórdia. Interessantíssimo, né? Tem uma coisa que é difícil das pessoas entenderem a graça, mas talvez seja
didático. Porque assim, a graça nos permite a salvação, enfim, a salvação pela graça. Mas salvação do quê? Não é do pecado? Sem dúvida. Então, se nós estamos precisando apenas da misericórdia, do perdão, a gente não está aceitando a graça do pecado, porque se a gente aceitar a graça, a gente vai aceitar libertar-se do pecado. Porque se justamente a salvação é a libertação do pecado, por que nós somos tão apegados ao pecado e achamos que a graça vai nos salvar a despeito de nós querermos pecar? Né? Então, se a gente quiser a salvação do pecado, a gente não deve mais, quer desejar se libertar do pecado. Né? Então é isso daí. Então viver pela graça seria esse desejo de libertação do pecado. Viver pela misericórdia é ainda não estar ainda naquela vontade de... E no grande dia, quando Jesus voltar, a gente vai ter aqueles que serão salvos pela graça e serão aqueles que serão salvos pela misericórdia. Deixa eu explicar antes que cause um problema. Os que são salvos pela graça vão morar com Jesus no céu. E os que são salvos pela misericórdia vão ser mortos juntos com o pecado, porque Deus não pode deixar eles viverem para sempre com o pecado. E Deus falou que vai acabar com o pecado. Ele não quer que sua criação viva para sempre num estado tão deprimente de condição. Porque a gente acha que a gente está bem aqui, que a gente está fluindo em saúde, mas se você olhar no estado que a gente veio, como era no céu e como existem pessoas ainda no céu, se você for imaginar, tem lá Moisés olhando para a gente, o jeito que ele está hoje, a gente vive no estado de pecado. E essa é a misericórdia de Deus. A gente pode escolher. Eu posso ser salvo pela graça? Posso. E eu quero ser salvo pela graça. Mas você pode ser salvo pela misericórdia e você vai morrer eternamente, infelizmente. Olha só que interessante. Isso daí também dá uma luz a respeito do que a gente está dizendo, né? O amor de Deus é para todos e ele é incondicional. Inclusive, a perdição, né? As pessoas que não estarão no céu, não serão salvas, elas não serão salvas pelo amor que Deus tem por elas. Né? Porque se elas decidiram não viver conforme, longe do pecado, né? Deus odeia o pecado, né? Mas Ele ama o pecador. É bem isso, essa frase é bem clichê, mas é verdade. E assim, tem que ser entronizado em nós isso. Deus nos ama, apesar dos nossos pecados. Né? Ele odeia os pecados que nos faz sofrer. Por isso que Ele odeia o pecado, não a gente. Eu vou parar essa frase, Deus nos ama, ponto. Exato. Independente do que aconteça e da minha resposta a Ele. Sim. Esse talvez seja o maior segredo que a gente tenha e muito me estranha às vezes algumas pessoas serem muito exclusivistas, como tem pessoas eleitas e outras não. A palavra de Deus é clara. O amor de Deus é para todos e para todo aquele que crê possa ser salvo e não se perca. Sim. A própria Bíblia fala que Deus espera que todos sejam salvos. Por isso Ele demora para agir. Então, eu vejo, e aí assim como um pai muito carinhoso, que vai dando oportunidades para os seus filhos para crescerem por eles. Deus é um gentleman, é um pai muito gentil, mas Ele também é um pai que não vai fazer aquilo que você pode fazer por você. E o que você pode fazer por você? Não querer pecar, estar do lado dele, voltar, como fez o filho pródigo, voltar para os braços do pai, e ele te aceita do jeito que você é. Em Mateus 18, 23 a 25, né, fala a respeito de um servo, né, de uma parábola que Jesus contou. Vamos tentar ler rapidinho ela aqui. Mateus 18, 23 a 25. Mateus 18, de 23 a 25. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Essa aqui é... Essa parábola aí é uma parábola bem interessante. Parou aí, né? Mas vamos terminar a história aqui, que a gente sabe, não precisa nem ler. Tá, então tá bom. Vamos lá. Daí o que acontece? Ele devia muito, assim como nós. Nós devemos muito a Deus. E daí o que ele fez? Tinha um outro servo, né? Sim. O servo desse servo que também devia dinheiro para ele, um pouquinho de dinheiro. E o que ele fez? Ele não perdoou. Ele não perdoou. Então, uma maneira da gente demonstrar o amor de Deus e uma coisa que Deus pede para que a gente faça é o quê? Perdoar. Como é que funciona isso no nosso meio, né? O que o perdão tem a ver com isso tudo? E eu acho que você tendo a condição, entendimento da condição do pecado em relação ao que ele faz, ao que ele é, você consegue entender o tamanho do sacrifício que Deus fez. Se existe uma única injustiça
de morte nesse mundo foi a de Cristo, que foi o único injusto. Em relação à morte de Cristo foi injusta. Todas as outras foram justas porque todos pecaram, Exato. exceto Cristo. E você consegue entender o tamanho e o problema do pecado. Mas aí você precisa falar, bom, se Deus ama todos e tem um problema, para que serve esse amor? O amor ele não é um fim em si mesmo. O amor ele serve para ser passado. Se o amor fosse um fim em si mesmo, Deus não precisaria ter nos criado. Ou até mesmo não precisaria nem ter criado Satanás. Embora ele soubesse que Satanás faria o que fez, o dano que causou, a terra, ele saberia o que aconteceria. Não seria para ele mais fácil não criar? Pois é, mais prático, né? É muito. Olha quanto problema teria sido evitado. Pois é. Mas o amor, ele não se furta de fazer aquilo que ele precisa fazer. O amor faz. Então, se Deus nos escolhe e nos faz, a gente precisa levar esse amor aos outros. E como é que a gente leva o amor aos outros? Através do perdão, através da ajuda. Às vezes, através até de uma palavra. Sim. A gente, às vezes, quer colocar as ações de Deus numa caixa, achando que a gente pode controlar aquilo que a gente imagina que Deus faria. Mas a maioria das vezes, ou se não todas as vezes que a gente realmente é usado por Cristo, a gente sequer sabe. E muitas vezes alguém chega para você, mas você me ajudou tanto naquele momento. Eu falei, mas eu nem sabia o que estava acontecendo. E é justamente isso. Eu só me deixei ser um conduto para o amor divino. Eu não retive em mim. Reter algo de Deus cria obesidade espiritual. E isso não é bom para ninguém. Isso tem que ser passado para as pessoas. E eu faço isso através das melhores ações que eu puder. Não porque eu quero agradar a Deus, mas porque eu não consigo fazer, porque eu sou casado com Deus. Entendi. E olha só, é muito interessante do que Deus nos livra. Em Efésios 5, né, fala lá dos frutos da carne e frutos do espírito. Todo mundo gosta de desbravador. O Arthur, o João, tem que decorar o fruto do espírito, né? Eu falo assim, depois eu conto para vocês como é que a gente decora. Mas a gente não olha o fruto da carne, normalmente. Normalmente é o quê? Lá está escrito peleja, porfia, né, que é polêmicas, emulações, dissensões, coisas que a gente vê tudo na internet hoje. Né? Todas as coisas da internet estão lá na parte de Efésios 5,19, né, e até 21, se eu não me engano. Que todos aqueles pecados, né? Deus nos quer livrar daquilo, porque aquilo, a gente pode resumir aquele monte de frutos como falta de amor. É impressionante como aquilo tudo é falta de amor. Enquanto a alegria, amor, próprio amor, alegria, tudo isso daí é fruto do amor. Né? São coisas ótimas, né, que Deus quer implantar em nós. Né? E o amor, por si só, já é uma bênção. Né? Você sabe que eu li uma frase recente de C.S. Lewis, eu li recentemente, a frase não é recente, e ele falava assim, a gente só sabe o quanto é mal quando a gente tenta ser bom. Então, Deus quer nos livrar de nós mesmos, no sentido desse apego ao pecado, apego à carne. Porque quando a gente tenta fazer algo bom, é que nem quando você tenta fazer dieta. Não é fácil. Não. Eu sei disso, não é fácil. A gente busca e tenta e vai e cai e volta, porque a gente vê o nosso corpo lutando para não fazer algo que seria bom. Se você pensar logicamente, racionalmente, eu só quero o bem para o meu corpo. E por que eu não consigo fazer? É o que Paulo fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. É a manifestação do pecado. Deus quer nos livrar disso, dessa dependência, escravidão do pecado. A pergunta que eu fazia há muito tempo atrás era, você consegue viciar em suco de laranja? Eu não conheço uma pessoa viciada em suco de laranja. Eu não. Porque faz bem. Já em outras coisas que fazem mal, eu conheço muitas pessoas viciadas. A gente tem um apego àquilo que nos faz mal. E Deus quer, por esse amor, através da sua aliança, sempre nos levar a entender que esse amor nos traz benefícios. Os melhores benefícios do mundo, para que a gente possa estar com Ele quando Ele voltar. Isso mesmo. Olha só, então no final das contas, essa lição, essa parte que nós estudamos, enfatizou duas coisas. Primeiro é que Deus nos ama, né? E a segunda é que o amor, que você falou agora há pouco, o amor não é para ficar entre nós, mas ele é para ser espalhado. Nós devemos amar as pessoas também, né? Com o amor de Deus. Então, foi muito bom conversar contigo, né? Eu deixo um apelo aqui, sim, porque
Às vezes a gente está enfrentando alguns momentos difíceis em nossas vidas e muitas vezes a gente nem sabe o motivo disso, mas não deixe de demonstrar o amor de Deus na vida. Busque acertar as arestas que estão na sua vida. A gente passou recentemente o Natal aí e foi um momento em que as famílias se reúnem, se buscam. Por maior que seja a divisão que possa ter tido, Deus quer que você esteja junto com os seus quando Ele voltar. E Ele quer que você leve esse amor a todos os outros. Então, busque acertar com quem tiver. Não é o que eu falo. A vida cristã, se fosse fácil, não teria tanta gente que passou por tantos problemas como foram os apóstolos, né? Sim. Mas busque acertar, porque Ele quer que você seja um condutor do amor e da graça dele, levando a aliança dele para todos. Amém. Muito bom. Pode fazer oração? Lógico, então, que sim. Vamos fazer oração Vamos para finalizar. Graças damos, Senhor, por mais um momento em que estudamos a Sua palavra, do Seu amor. Que o Senhor possa nos ajudar, nós sermos pessoas que levem o Teu amor a todos os outros. Que aquilo que nos afasta de Ti, que o nosso ser, o nosso eu egoísta, seja subjugado ao amor de Cristo. E o Seu sacrifício na cruz seja o exemplo de abnegação, de amor próprio, de busca pelos interesses próprios. Que nós possamos mudar o mundo através do Seu amor. Atenda aos pedidos de cada um que esteja aqui assistindo esse momento, que ele possa receber e sentir esse abraço fraternal do Espírito Santo. Graças te damos, Pai, cuida de nós e das pessoas que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. Amém.